uma sincera e profunda homenagem ao grande e resiliente povo iraniano que tanto admiro. Há várias felicitações pela notável e decisiva vitória sobre a entidade sionista artificial e ilegítima. Essa entidade, com toda a desordem e as alegações infundadas que constantemente fazia, apresentava um cenário de completa confusão. Mas, no final das contas, a entidade sionista vacilou diante dos golpes da República Islâmica. A entidade sionista jamais, em momento algum, imaginou que receberia tais golpes tão devastadores e impactantes da República Islâmica do Irã. Mas foi realmente exatamente isso o que de fato aconteceu. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso que ajudou nossas forças armadas, que conseguiram penetrar com sucesso e de forma decisiva as múltiplas e complexas defesas dos inimigos e a grande maioria das áreas da entidade sionista, bem como os diversos locais militares e não militares, estiveram sob uma ameaça iminente de ataque. O ataque com mísseis iranianos, que foi uma ação de retaliação significativa, ocorreu em resposta a provocações anteriores. A agressão israelense, que tem sido uma fonte de tensão contínua na região, foi enfrentada pelo Irã com uma resposta devastadora e decisiva, demonstrando sua firmeza. E, de fato, as forças armadas iranianas conseguiram destruir as capacidades militares do inimigo sionista. E isso mostra que a entidade sionista deve saber que qualquer agressão, qualquer ataque hostil contra a República Islâmica do Irã lhe custará um preço muito alto e consequências severas. Um preço muito alto, com toda certeza. E graças a Deus foi isso que aconteceu. E o orgulho é das Forças Armadas iranianas. Também o querido e valoroso povo iraniano e as suas dedicadas forças armadas, que são uma parte intrínseca e inseparável do próprio povo iraniano, e é o próprio e resiliente povo iraniano que as preparou, as equipou e as treinou meticulosamente. E o senhor dessas forças armadas que realizaram uma grande ação em resposta à agressão sionista, e hoje as forças armadas estão fortes. A segunda congratulação está relacionada à vitória da nossa querida Irã sobre a entidade. Os Estados Unidos intervieram diretamente na guerra contra a República Islâmica do Irã, que se tornou um conflito significativo. Por quê? Porque sentiram que, se não interviessem diretamente, a entidade sionista desapareceria e colapsaria neste país. Os Estados Unidos intervieram diretamente para salvar a entidade sionista, mas não conseguiram nenhum êxito em seu apoio direto à entidade sionista. Eles atacaram nossos centros e instalações nucleares e é necessário que haja um acompanhamento disso nos fóruns internacionais relevantes, nos fóruns jurídicos. Mas apesar de seus esforços, eles não conseguiram desativar completamente essas importantes instalações nucleares que representavam uma ameaça significativa. E o presidente americano exagerou e aumentou a importância da operação americana posteriormente. Ficou claro que esse exagero não era apropriado nem verdadeiro e esperamos aprender com isso. E todos sabiam que, por trás das posições anunciadas pelo presidente americano, havia fracasso. Eles fracassaram em atingir seus objetivos ao atacar as instalações. Por essa razão, eles estão exagerando significativamente a situação atual e suas investidas agressivas contra as instalações nucleares iranianas para que o fracasso em atingir seus objetivos estratégicos não seja reconhecido publicamente de forma alguma. E a República Islâmica, ele desferiu um golpe significativo e poderoso contra as forças americanas ao atacar a importante base aérea americana de Al-Udeid, localizada no Catar. Esse ataque iraniano causou danos significativos à base, e aqueles que exageraram e aumentaram a importância de seus ataques às instalações nucleares como um ato de agressão foram amplamente criticados por sua retórica inflamatória. Desta vez, no que diz respeito à base americana. Eles minimizaram o assunto e disseram que nada aconteceu. Mas o ponto importante é que
A República Islâmica tem a capacidade de atingir bases americanas a qualquer momento que considerar apropriado, e isso é uma conquista muito grande e passível de repetição. E o ataque às bases americanas pode se repetir. Se porventura o Irã for novamente atacado pelas forças militares americanas, então, sem dúvida alguma, faremos o inimigo pagar um preço muito alto por isso, e de forma decisiva. A terceira congratulação está relacionada a isso devido à união, harmonia e solidariedade entre os diferentes segmentos do povo iraniano. Graças a Deus, o povo iraniano, com uma população de cerca de 90 milhões de habitantes, falou com uma só voz, com um só coração, lado a lado, sem qualquer divergência ou desunião. E ficaram ao lado da República, ao lado do sistema da República Islâmica do Irã. E proclamaram isso. E também valorizaram a postura e os feitos heróicos das Forças Armadas. E depois disso, também veremos do povo iraniano. Esse povo grandioso, o povo iraniano, ele demonstrou sua posição distinta em relação à agressão contra a República Islâmica. O povo iraniano mostrou que, quando necessário, de todos os seus segmentos se ouvirá uma só voz. Graças a Deus, foi isso que testemunhamos. O ponto crucial que desejo enfaticamente destacar como o principal e o tema central de toda esta discussão é que o atual presidente americano, em um de seus mais recentes e importantes discursos e declarações públicas, afirmou categoricamente que o Irã deve incondicionalmente se render e que essa rendição é absolutamente necessária para a resolução da situação. Ou seja, a questão não é sobre o enriquecimento de urânio ou tecnologia nuclear. A questão é a rendição do Irã. Foi isso que o presidente americano disse. Claro, essa afirmação é muito maior do que o próprio presidente americano. Não, especialmente em relação ao grande Irã. O Irã, que tem uma história antiga, uma cultura profundamente enraizada e uma vontade de ferro, não aceitará nem mesmo o nome ou o conceito de rendição. E o povo iraniano zomba do que ele diz e do que ele disse. Trump sobre a rendição do povo iraniano, mas essa posição esconde uma verdade ou revela uma verdade. Os americanos, desde a vitória da Revolução Islâmica, tiveram e ainda têm inimizade com a República Islâmica. E a cada vez eles recorrem a um motivo diferente. Uma vez é pelos direitos humanos, outra vez é pela democracia, outra vez é pelos direitos das mulheres, outra vez em relação à tecnologia nuclear e recorrem às capacidades de mísseis do Irã. Mas, na verdade, o objetivo é um só. Eles querem que o Irã se renda. Os presidentes anteriores dos Estados Unidos não declaravam isso de forma direta e pública, porque esse discurso não é aceitável em nenhum nível legal ou internacional pedir que um povo se renda, mas essa pessoa revelou o segredo, Trump revelou o segredo, que é que os Estados Unidos querem que o Irã se renda. Eles não aceitam nada menos do que a rendição da República Islâmica do Irã. E esse é um ponto principal e crucial, que o povo iraniano ele saiba que os Estados Unidos têm uma inimizade profunda e duradoura com o Irã, porque eles querem que o Irã se renda completamente e incondicionalmente. E isso não vai acontecer. O povo iraniano não vai se render, o povo iraniano, o grande povo iraniano. E o Irã é forte e vasto. E o Irã possui uma civilização profundamente enraizada na história. E o Irã possui uma riqueza cultural muito grande, muitas vezes superior à cultura americana, mas imaginar que o Irã vá se render, isso é pura tolice. O povo iraniano jamais aceitará isso e exigir a rendição do Irã será motivo de escárnio para quem faz tais declarações. O povo iraniano é digno e continuará sendo digno, vitorioso e continuará vitorioso com a permissão de Deus, o Todo-Poderoso. E se Deus quiser, que Deus Todo-Poderoso conceda suas graças a este povo para que ele permaneça firme, querido e nobre. Que Deus tenha misericórdia do Imam Hu, que Deus tenha misericórdia do Imam Khomeini, que o Imam Al-Hujah, o Imam esperado, esteja satisfeito com o povo iraniano. Que Deus apoie o povo iraniano e que a paz esteja com vocês. Que Deus os abençoe.